Boa noite, meu nome é Danilo, sou psicólogo da Lecnos Psicologia e hoje nós falaremos sobre o que é o trabalho em nossas vidas, o que afeta nossa relação com o trabalho e os desafios modernos sobre subjetividade e trabalho. Recomeçamos, refizemos a conexão porque estava com um delay enorme e a gravação ia ficar muito ruim, muito complicada. Agora eu consigo ver vocês aqui, que coisa maravilhosa! Todo mundo junto, mais uma quinta-feira. Muito feliz, muito bom encontrar com vocês, quantidade de pessoas queridas, muito bom. Teodora, Bacarim, Alex, Júnior, mamãe, muito bom estar com vocês. Oi, Luísa, que coisa boa. Estou muito cheio de coisas para conversar com vocês, principalmente porque todo mundo tem histórias com o trabalho, todo mundo tem experiências, às vezes positivas, às vezes super negativas sobre trabalho. A questão do Covid tem mudado muito a nossa sociedade, tenho notícias importantes sobre isso e discutiremos muita coisa. Discutiremos um pouco sobre as motivações pessoais nossas e como isso afeta o nosso trabalho, o que fundamentalmente faz parte da vida das pessoas e afeta o trabalho. Falaremos sobre a forma com que a nossa cultura... Oi, vovó, desculpa. Oi, vovó, boa noite. Também como a nossa cultura ela afeta e coloca a responsabilidade, às vezes, nos trabalhadores para se sujeitar a condições que são muito difíceis e são muito complicadas. Hoje nós falaremos muito sobre o enfoque do trabalhador, porque mais para frente, ainda nesse mês, nós falaremos numa live sobre, especificamente, como é ser dono e como é ser gerente. Então, o foco no trabalho hoje que a gente vai discutir é como afeta a vida de quem exerce, de quem pratica, de como a gente lida no nosso dia a dia. Vai ser mais focada nisso porque a questão de ser dono, a questão de ser gerente, vale a pena a gente focar um dia específico para tratar sobre isso. Mas hoje vai ser bem introdutório e vai ser ao mesmo tempo focado em discutir como os nossos sentimentos, como a nossa subjetividade é influenciada pelo trabalho. Espero que seja enriquecedor para vocês, espero que seja muito agradável essa conversa, por mais que tenha alguns pontos difíceis que a gente vai conversar, eu acho que vai abrir um leque de conversas, de trocas muito diferente, muito positivo para as pessoas que tiverem acesso a esse conteúdo. Queria começar com alguns livros, porque eu sou psicólogo, eu não sou administrador, mas tem alguns livros que são muito úteis para que a gente pense sobre o trabalho, sobre rendimento, sobre eficiência, sobre a nossa experiência subjetiva com o trabalho. Eu pensei em começar passando rapidinho por alguns deles, que primeiro é a obra do Bob Nelson. Esse aqui é um dos livros e ele fala sobre esse aqui, 1501 formas de valorizar os funcionários. Isso aqui é muito bom, tanto como guia para folhear, como vocês reconhecerem as demandas dos funcionários e serem criativos na hora de corresponder às necessidades deles. Temos esse aqui, que é um pouco mais inspirador, um pouco mais motivacional, mas é muito bom. Do Carlos Domingos, que é Oportunidades Disfarçadas. Esses aqui é muito interessante porque ele fala muito sobre bastidores de desafio de empresas e como as empresas superaram, e fala muito sobre vozes de vários locais da empresa que afetam positivamente os contextos, sobre como a gente precisa escutar vários atores e como a gente cria respostas para situações difíceis no ambiente de trabalho.
Tem esse aqui, que é o livro que eu mais cansei de dar para as pessoas que eu já trabalhei, que é o Empresas Feitas para Servir. E fala muito sobre como, por mais que a gente precise de organização e estrutura nas empresas, algumas burocracias, de como as pessoas podem e devem buscar colaborar com quem a gente está servindo e com quem está servindo as pessoas. Como a gente precisa pensar em empresa focada não apenas nos donos, mas nos clientes e nos funcionários que a gente realiza e que a gente tem. É muito interessante, as discussões que esse livro começa são inúmeras e o livro é fininho. Então, sobre rendimento e sobre processo, eu recomendo 2, que é o Scrum, que eu acho que muita gente, principalmente da área de computação, conhece. Vale muito a pena ler esse livro, principalmente não apenas com a visão de eficiência, mas com a visão de colaboração. Por quê? Porque por mais que seja um livro sobre métodos de projetos, esse livro principalmente fala sobre as soluções que a gente encontra, está nas mãos de quem realiza e nas trocas que as pessoas têm entre as pessoas que realizam. E temos, por último, esse aqui é um livro muito de consulta também, mas ele é extremamente didático, que é o do Paulo Yazgi, que é o Projetos, Programas e Portfólio. Para quem trabalha com criação de projetos, quem trabalha com criação de atividades e quem quer compreender, por exemplo, certas atividades de empresas um pouco maiores, isso aqui é muito interessante, porque ela tanto dá o formato que é feito, dicas de como fazer e meio que instrumentaliza as pessoas na hora que for realizar sobre o que elas precisam saber antes de mais nada. Tá bom? Tem um pouquinho de cada coisa nessas recomendações, mas vamos avançar para partes importantes de, afinal de contas, do que trabalho que a gente está falando, do que a gente está discutindo aqui na live. Bem, eu queria começar falando que muitas das coisas que influenciam a nossa relação com o trabalho são muito próximas para qualquer pessoa. Como assim? Independente do trabalho que você realiza, independente do local que você está, do posto que você está, algumas coisas são muito importantes que a gente reconheça como base do trabalho, como base importante sobre saúde mental e trabalho, sobre bem-estar, motivação. Começando com o óbvio, contrapartida, ou seja, salário, mas não só salário, contrapartida. Por quê? Porque salário importa, salário paga conta. Poucas coisas enlouquecem tantas pessoas quanto não conseguir pagar um boleto. Então, sim, dinheiro importa para as pessoas. Se você atrasa o pagamento, se o pagamento que você tem não corresponde à função que a pessoa tem, se o trabalho é muito inferior ao pagamento que as pessoas encontram em mesmos trabalhos, isso influencia muito. E reconhecer, ao mesmo tempo, que não é a única coisa que motiva as pessoas. A contrapartida, e por isso que eu estou colocando contrapartida e não só trabalho, por que as pessoas se envolvem tanto com trabalho voluntário? Por que as pessoas se mobilizam e criam vidas para ter um trabalho e ao redor dele tem um trabalho voluntário maior? Porque o vínculo está baseado no contrato, na expectativa que as pessoas têm de contrapartida com aquele ambiente. Então, eu gostaria que vocês refletissem, tenham isso em mente para os próximos passos da nossa conversa, o quanto a contrapartida é uma coisa fundamental para quem está na parte do trabalhador.
Outra coisa é a produtividade, é o rendimento que nós precisamos ter com o trabalho. Porque às vezes nós temos trabalhos que claramente colocam para a gente, poxa, vou trabalhar 8 horas por semana. Começo tal hora, acabo tal hora, entro, fico, tenho horário de almoço, massa. Mas se as atribuições do trabalho são enormes e claramente vão tomar mais que 8 horas, é natural que a gente se frustre. É natural que a gente fique insatisfeito com o trabalho. E às vezes nós temos mecanismos de controle pessoais sobre isso, mas outras vezes não. Outras vezes a hierarquia, o trabalho, a demanda que nós temos que corresponder é enorme. E se a gente não tem isso correspondido, existe uma ameaça de demissão. Então, é bem delicado a questão de produtividade e rendimento, mas, gente, é muito... Principalmente nos contextos agora que as pessoas estão saindo do formato de horas para o formato de produtividade, ter isso em mente é muito importante. O que faz sentido? A importância da ideia de sacrifícios esporádicos e se isso é devidamente valorizado, reconhecido pela empresa como isso é algo absurdo, isso não pode ser recorrente, isso não pode ser, isso precisa ser algo extraordinário quando acontecer. Se é rotineiro e não é pago, logo é uma forma de exploração do trabalhador. Soa muito de esquerda, muito revolucionário, mas quando a gente fala de satisfação e trabalho, poucas coisas revoltam tanto alguém quanto não ter tempo para outras coisas, não ter tempo para, às vezes, filhos, amigos, cursos, estudos e, principalmente, não sentir que está sendo reconhecido e visto pelo trabalho. Outra coisa importante é discutir, nem sempre a gente tem isso nas empresas, porque quando a gente pega empresas muito pequenas e trabalhos muito simples, crescimento, possibilidade de crescer. Existe algo a mais que a gente pode desenvolver? Existe um posto que eu posso assumir dependendo do que eu faça? Isso é acessível para mim? Isso aqui é um trabalho que vai conseguir me proporcionar a vida que eu gostaria de ter? É possível que esse trabalho me dê isso? Como é que a empresa lida com a evolução da carreira e da vida dos funcionários? Porque às vezes as pessoas estão em trabalhos que esperam que isso seja correspondido e na prática não existe um plano de carreira, porque esse trabalho não é feito para ser duradouro. E isso é feito às vezes intencionalmente pelas empresas e às vezes isso é feito para ser um segundo trabalho que as pessoas tenham. Por exemplo, Uber, que durante muito tempo vendeu uma ideia de ser venha para cá, venha dirigir com a gente, que isso vai te dar suficientemente renda. Hoje em dia isso está muito já desmistificado para muita gente. É feito para ser uma renda complementar, não para ser a principal renda. E o próprio Uber admite isso em muitos contextos. Pessoas que trabalham com entregas, pessoas que trabalham em condições muito precárias de, por exemplo, de salário, paga-se um mínimo para um trabalho muito grande. Assim que a pessoa consegue um outro trabalho, ela deixa esse ambiente. Porque se você tem 8 horas de trabalho para ganhar o que é visto pelas pessoas como um dinheiro que é muito pequeno, que é muito curto, a primeira oportunidade que ela vai ter, ela vai mudar. E mais tarde a gente volta sobre isso, porque é uma discussão que vale muito a pena a gente trazer sob os olhos da psicologia. Outra coisa que afeta muito é o chamado desvio de função. O que é isso? Você entra para trabalhar numa empresa para fazer um trabalho X. Por exemplo, eu fui chamado para trabalhar como chapeiro de cachorro-quente. Vou lá,
trabalho, maço trabalho, adoro o que eu faço, mas de repente eu sou posto para trabalhar também com reposição de estoque. Eu fazer isso uma vez, duas, não é necessariamente um problema. Mas quando as pessoas passam a contar com a gente para fazer isso, toda vez, a todo momento, e não existe uma mudança de pagamento, não existe uma mudança no contrato de trabalho, isso é desvio de função. Por que isso importa? Porque às vezes as pessoas começam a ser cobradas pelo que seria um favor e na prática vira o trabalho. Entendeu? E isso que frustra. Frustra as pessoas se sentirem estranguladas pelas responsabilidades do trabalho e serem cobradas de coisas que elas não foram contratadas para fazer. Outra coisa que afeta muito é a discussão de poder e autonomia. Por quê? Porque todo e qualquer trabalho existe um limite de autoridade que cada pessoa tem sobre seu trabalho. E isso é muito importante, por quê? Porque tem pessoas que trabalham, por exemplo, com atendimento ao público e que elas são, por exemplo, quem vai trabalhar de atendente de telemarketing. Eles têm limites do que eles são capazes de oferecer, fazer e desenvolver para as pessoas que eles vão atender. E na prática, isso é bom se for bem instruído, bem orientado e ao mesmo tempo se o trabalho tiver salubridade mínima. E isso envolve cuidado para a pessoa poder respirar e para poder atender direito a próxima ligação depois de um cliente difícil. Por que eu estou falando isso? Porque de repente, se as pessoas tiverem mínima autonomia apenas para lidar com as responsabilidades do que elas estão lidando, elas estão caindo em armadilhas, tanto para sofrimento psicológico interno grave, como também para que as pessoas consigam perceber que na prática, por exemplo, existem trabalhos que você pode ser um pouco mais flexível. Por exemplo, o software tem controle do número de alimentos que são consumidos? Em larga escala, sim, em pequena escala, não. Então, a flexibilidade de conseguir realizar a montagem dos sanduíches é uma coisa que existe. É claro que eles não vão reforçar isso com todas as pessoas, mas caso que a gerência cobre e reforce absurdamente o funcionário que comete algum excesso, agradando talvez um pouco mais o cliente na hora da montagem por acidente, isso ser rigorosamente punido é uma questão absurda. Se eles não têm o controle de cada fatia do queijo, a pessoa que coloca uma fatia a mais de queijo por engano, por acidente, isso ser feito de uma maneira muito extrema é um controle desnecessário, um desgaste para a gestão e um desgaste para a pessoa que está recebendo essa reclamação. E as pessoas terem autonomia para solucionar problemas é uma questão muito importante. Que, por exemplo, o cliente pede uma coisa absurda para a loja. A pessoa poder dizer não e a empresa não punir o gerente, o funcionário que negou isso para o cliente, é uma questão importante. A empresa precisa se sentir preservando a marca, mas preservar os funcionários também. E é muito difícil você ser o funcionário que foi punido por fazer aquilo que exatamente foi pregado para você, que faz sentido, mas que você não tinha nem alguém para te supervisionar, orientar, ou liberdade para tomar essa decisão. Então essas questões de poder e autonomia influenciam demais a nossa sensação com o trabalho. E outra é a cultura da empresa. Isso é muito vago, essa ideia de cultura, mas é extremamente claro porque algumas empresas são boas de trabalhar ou ruins de trabalhar. Por quê? Porque às vezes a convivência entre os funcionários é uma coisa que é estimulada a competição. Às vezes você coloca pessoas
que estão sempre disputando por cargos ao preço da qualidade do trabalho que elas fazem. E isso é muito ruim, porque você cria um ambiente de sabotagem, você cria um ambiente, às vezes, de medo que as pessoas têm de serem demitidas de uma hora para outra. E isso influencia muito nossa relação com o trabalho, isso influencia demais o nosso bem-estar na nossa vida. E coisas que também afetam, obviamente, diferenças de remuneração entre pessoas do mesmo cargo. Se as pessoas têm o mesmo cargo, por mais que elas tenham rendimento e produtividade diferentes, é importante que as pessoas recebam o mesmo valor. Por quê? Porque as circunstâncias relativas à produtividade são muitas vezes extremamente maleáveis, extremamente fáceis de diagnosticar e de agir em cima. Se o problema for informação e conhecimento, oferecer uma instrução da própria empresa, de se aproximar da pessoa, de ensinar a fazer, de dar para a pessoa condições que ela precisa para conseguir fazer o melhor do trabalho, isso é muito fácil de ajustar, ter um mínimo de flexibilidade. Então, você gerar isso, você gera entre as pessoas um senso de que isso importa, essa pessoa importa mais do que eu. E esse tipo de sensação é terrível para quem passa por isso. E se você percebe que às vezes a diferença envolve porque é um homem, uma mulher, uma pessoa negra, uma pessoa branca, isso é uma questão ainda pior. Então, tomar cuidado. Muito cuidado com isso. Igualdade de cargos de financeiro é muito importante, tanto por questões de processos judiciais, como também nossa sociedade precisa ser melhor do que isso. Tá bom? Estilos de liderança importam muito, porque às vezes temos chefes que são muito relapsos, que são muito negligentes, que são muito ausentes, ou que são muito controladores, muito... Como é que eu posso dizer? Acumuladores de poder e responsabilidade. E tudo isso influencia na que a gente discutiu mais cedo sobre cultura da empresa. E poucas coisas influenciam tanto o trabalho de alguém quanto a presença de um chefe. E, de novo, vale a pena a gente rediscutir, mais para frente também, a ideia de rendimento por produtividade. Porque, às vezes, tem pessoas que pegam essa ideia na vida pessoal delas, na profissional, e correm como se não tivesse consequências para isso. Por exemplo, se você correr com um trabalho que vai te pagar por produtividade e você trabalhar mais de 8 horas, tem pesquisas super modernas que saíram esse ano sobre trabalho que falam que pessoas que trabalham mais que 8 horas por dia, no acumulado da semana, tipo mais de 40, você tem claros riscos à saúde, para além dos ocupacionais cardíacos. Isso aumenta e antecipa risco, inclusive, de infarto. E isso é muito preocupante e não vale a sua vida. Tá bom? Então, você correr constantemente para bater uma produtividade que é notadamente absurda, não vale a sua vida. A gente precisa conseguir encontrar outras formas de pacificar isso dentro da gente. E pacificar isso no nosso trabalho. Porque não vale o sacrifício, tá bom? Isso para gerentes e para funcionários. Indo em frente, uma coisa importante para falar sobre vínculos entre as pessoas e o trabalho envolve o trabalho remoto, que a gente precisa ter, se a gente vai ter o trabalho remoto, uma obrigatoriedade entre os funcionários precisam se integrar. A gente precisa ter pessoas que troquem, que seja estimulada a troca, as trocas em ambientes virtuais. Então, precisamos garantir que se existe o trabalho remoto, todo mundo sabe usar a ferramenta do mesmo jeito. O que falta?
e todo mundo tem acesso para dividir isso online? Porque é muito importante não gerar desequilíbrio de acesso, de poder e da sensação de solidão. Todo mundo precisa estar na mesma linha, no mesmo trabalho, independente de estar presencial ou à distância. Quem estiver presencial claramente vai ter um privilégio na informação, mas precisa ser um privilégio pequeno, temporário. Não pode ser uma prática constante, tá bom? Outra coisa é conhecer que as pessoas que vão estar remotas precisam de autonomia e poder para tomar decisões e ver o limite do trabalho. Como disse mais cedo, cuidado com a produtividade que a gente vai ter quando estiver trabalhando por produtividade. E por que isso importa? A gente está batendo nesse ponto. Porque mais cedo, semanas atrás, a gente falou um pouquinho do Maslow, da pirâmide dele de motivação humana. E tudo que a gente pensa sobre trabalho bate nisso, porque bate nas garantias que a gente tem. A gente precisa ter garantias, primeiramente, fisiológicas, de dormir, comer, de conseguir ir ao banheiro, de conseguir ter o mínimo para o nosso organismo sobreviver. E por isso que, sim, até o salário importa, como também conseguir ir ao banheiro durante o trabalho, como conseguir intervalo para comer importa, e não aceitar 30 minutos de trabalho como política de uma empresa é doentio. E isso prejudica muito a vida e as condições de trabalho das pessoas. Estimula o comportamento ansioso, estimula uma aflição desnecessária, que essa pessoa consegue comer por 1 hora, estar longe do celular por 1 hora e não ser o fim do mundo. Você ensina as pessoas o impacto que é de ter 1 hora de paz. A pessoa que consegue parar, almoçar, às vezes até cochilar nessa 1 hora é ótimo. Relaxar por 1 hora é ótimo. Para algumas pessoas é ver como é que está a família, como estão os filhos, é ótimo. Assistir alguma coisa que ela goste importa. E isso vai estimular as pessoas a não trabalharem. Sim, e muitas vezes, isso a ergonomia fala muito bem, os períodos de não trabalho permitem que as pessoas tenham um rendimento de trabalho melhor. Se a gente vive apenas na eficiência, a gente está fadado a ter pessoas com burnout, a ter pessoas adoecidas. Então, os períodos de não trabalho durante as horas de trabalho importam muito, muito mesmo. Voltando, temos necessidades fisiológicas, temos necessidades de segurança, e isso envolve condições de chegar ao trabalho e a gente conseguir se sentir tranquilo no caminho. A experiência com o trabalho vem muito antes, a estabilidade que o trabalho dá, e o medo de ser demitido ou não, as necessidades sociais nossas no trabalho, que envolve conseguir ter contato com os colegas, ter satisfação e ser visto pelo chefe, pelo coordenador, por pessoa que está no cargo acima, importa muito. Se sentir parte da empresa importa demais. Necessidades de autoestima se envolve demais, porque às vezes você tem uma empresa que consegue fornecer segurança, que consegue oferecer para a gente intervalos, mas faz com que a gente se sinta um lixo, também importa muito. E isso às vezes vem de comportamentos de assédio moral, vem porque a gente se sente às vezes incapaz de realizar a tarefa que é solicitada para a gente. E isso precisa estar atento dos patrões, mas dos próprios funcionários, porque digamos que você é contratado por uma empresa que você esperava dar conta do trabalho e de repente você precisa do salário, mas não sabe realizar a função. O quanto essa bola de neve não vai fazer você se sentir cada vez pior, cada vez mais complicado, sabe? Então, é muito delicado essa relação entre nosso status, a nossa autoestima com o nosso trabalho, porque tem muita relação e às vezes
uma coisa que alguém diz, principalmente de um cargo acima, é extremamente prejudicial para a gente. Os chefes precisam estar atentos a isso. Entre os próprios colegas, às vezes, a desqualificação que alguém faz do trabalho do colega pesa muito. Entendeu? Então, super desafiador essas questões. E importante para a gente pensar, indo um pouco mais para frente, o papel da psicologia nisso. E o papel da nossa vida com um trabalho que às vezes se apresenta dessa forma. Antes disso, vocês têm alguma dúvida, vocês têm alguma pergunta sobre essas questões? O que vocês estão achando disso? O que vocês estão sentindo do que a gente falou agora? É super delicado, super tenso essas questões, mas daqui para frente a proposta é o que a gente faz com isso? Quais são as soluções que a psicologia tem? Quais são as respostas que a gente é capaz de dar? Sabe? Então, vai ser um momento que a gente vai refletir sobre o que a gente faz com isso. Em primeiro lugar, vamos pensar sobre a pergunta inicial. É possível amar o próprio trabalho? Visto as condições que a gente conversou mais cedo, o trabalho que a gente está realizando, é possível nós termos uma experiência boa com ele? Às vezes a resposta é não. Às vezes a resposta é realmente difícil. De admitir que é ruim, que admitir que é difícil, é muito complicado. Mas é necessário que a gente tenha conhecimento de algumas coisas. Por exemplo, a gente tem a expectativa que o trabalho vá nos prover sentido. Como assim? A gente quer se sentir realizado e engajado com essa empresa que chega para a gente e nos cobra esse tipo de trabalho. A gente quer que o trabalho nos provenha amigos. A gente quer que isso seja contemplado pela empresa. A gente quer que o trabalho nos dê algo além do que uma ocupação. E isso vale a pena a gente refletir, porque refletir sobre o trabalho e refletir sobre as nossas experiências, o que está acontecendo com a gente, mexe muito com a nossa forma de ver o mundo. Tem uma discussão que saiu no Harvard Business Review Journal, que falava sobre o problema do mindfulness para alguns trabalhos. Falando que mindfulness era uma prática que não devia ser valorizada em alguns trabalhos, que gera uma alienação muito grande. Por quê? Porque se as pessoas são capazes de refletir sobre a própria condição, sobre o que elas querem fazer com o trabalho delas, se elas começam a ver injustiças no trabalho delas, se elas começam a ver que elas não gostam de como as pessoas se sentem depois que recebem o trabalho delas, principalmente para pessoas que trabalham em empresas que fazem mal aos próprios clientes, por exemplo, que eles colocam lá pessoas que trabalham no setor de serviços, pessoas que vendem coisas para os outros. Quando você começa a ter noção da experiência do outro, é extremamente desafiador para a gente conseguir ficar em trabalhos que a gente sabe que nos faz mal e faz mal para o outro. Então, como é que a gente lida com isso? Às vezes a gente se perguntar se a gente quer que o trabalho nos forneça isso é muito importante, porque em certos momentos a gente está precisando de um trabalho para sobreviver. A gente está precisando de um trabalho para existir, para pagar as contas. E é ruim demais quando a gente tem esse conflito entre eu não quero estar aqui, mas eu preciso da renda.
Então a gente discutir isso internamente, conseguir barganhar e conseguir compreender que talvez seja uma boa buscarmos outra coisa, buscarmos outra área, buscarmos uma nova forma de lidar com isso, ou negociar com a empresa, se for possível, uma forma de lidar com essa experiência, talvez seja uma boa. A gente vai discutir em outro momento a experiência para a empresa, mas é muito importante que as empresas tenham noção da experiência que elas levam para o cliente e para o trabalhador que a serve. Lendo um pouquinho do que foi comentado, o contexto de pandemia que a Luísa trouxe é mais complicado ainda em contexto de pandemia. Uma vez observadas as condições devidas de trabalho, pedir demissão dificilmente será uma solução. Com certeza, e num contexto onde a gente teve um aumento em 30% da população entrando na faixa da pobreza de novo, pobreza extrema, a gente precisa ter noção da importância que é o trabalho. E, ao mesmo tempo, ver os movimentos que estão acontecendo ao redor do mundo. Mais para frente a gente traz isso, porque vai fazer sentido com outra fala que eu vou trazer. Júnior trouxe, nesse tempo de trabalho remoto, sente falta de contato dos colegas? Sim, e a integração entre as pessoas pesa muito. E trocar, tirar uma dúvida, o chefe estar acessível, os colegas estarem acessíveis para a troca, principalmente de construção conjunta de trabalhos e projetos, é fundamental. Não dá para quem trabalha em uma empresa sentir que trabalha sozinho. Se a pessoa sente que trabalha sozinho, não precisaria da empresa existir. Trazendo logo, antecipando um pouquinho das revoluções do trabalho, tem algumas coisas acontecendo devido à pandemia que pesam demais para esse contexto maior de trabalho. A primeira delas, eu não sei se vocês têm notado, um aumento da robotização da força de trabalho. Em que maneira? McDonald's e algumas áreas para, principalmente também, telefonia, atendimento, prestação de serviço, instrução remota, está sendo cada vez mais substituído por vídeos, por robôs, por um trabalho não necessariamente realizado por humanos, mas a manutenção dessas estruturas sendo sim coordenada pela parte humana. Outra revolução é a atual revolução do trabalho americano, porque o Joe Biden implementou uma política que, se você fosse demitido, e você teria seguro-desemprego nos Estados Unidos, seguro-desemprego com valor realmente razoável para os padrões de trabalho americano, e com isso, indo até setembro, as pessoas, por mais que estejam vacinadas hoje em dia nos Estados Unidos, elas estão escolhendo não trabalhar em alguns locais. Por quê? Porque as condições de trabalho são tão ruins, é tão mal pago, e certas pessoas estão decidindo então não trabalhar e deixar que os locais estejam abrindo, mas não conseguindo contratar. Por quê? Porque as pessoas não querem trabalhar nesse tipo de contexto. Ah, mas então o seguro-desemprego está gerando que as pessoas estão decidindo não trabalhar. Na prática, o trabalho é tão ruim, é tão complicado e difícil e tóxico e mal pago que as pessoas estão decidindo viver apenas do seguro-desemprego por esse período. E aí você pensa, isso não está importando. Isso está gerando o quê? Isso está gerando nos Estados Unidos uma revolução em melhores condições de trabalho. Está gerando uma revolução em distribuição de benefícios para funcionários. Está aumentando tanto o número de empregados como o valor pago pelas empresas pelo trabalho por hora. Então, isso pesa muito. Além de tudo, uma outra revolução, e isso faz muito próximo da vida do brasileiro, é certos trabalhos estão finalmente aceitando o trabalho remoto. Porque durante muito tempo, por uma questão inclusive de poder,
Coisas como medicina e psicologia só eram feitas presencialmente. E agora, os conselhos deram liberdade em regras, em condições, flexibilizaram a possibilidade de trabalho remoto. E não só psicologia e medicina, mas várias áreas. Próprios ministérios trabalham com isso aqui em Brasília, várias empresas de tecnologia são capazes de fornecer isso, várias empresas podem oferecer isso como possibilidade se forem feitas de maneira adequada, e tudo isso envolve o nosso engajamento, tudo isso envolve que a gente pense. Por quê? Porque, gente, sobreviver é muito importante. Pagar as contas é muito importante. A gente conseguir ter uma experiência positiva com o trabalho é necessário. E, ao mesmo tempo, o trabalho importa muito. Ele é uma dimensão que nos dá muita coisa, nos gasta tempo, nos dá renda, mas não pode ser as únicas coisas da nossa vida. Não pode ser aquilo que entrega pra gente a experiência psicológica de plena realização. Ela pode ser isso, mas não dá para ser a única coisa. A gente precisa ter outras coisas para além do trabalho, às vezes até para conseguir sobreviver a ele. Porque quando as coisas estão boas no trabalho, o trabalho é maravilhoso. Mas quando as coisas estão ruins, a gente ter outros suportes importa demais. Mesmo que no próprio trabalho a gente possa ter. Por exemplo, colegas, por exemplo, um bom chefe, por exemplo, algumas pessoas que a gente interage, que são extremamente agradáveis, que a gente quer puxar para a nossa vida pessoal. E parte da coisa é o sentido que a gente consegue tirar dessa experiência de trabalho, e parte é aquilo que a gente quer ter da experiência de trabalho. E isso vindo de uma pessoa que foi DJ durante muitos anos, é psicólogo e está mudando agora para trabalhar especificamente com a parte de ser dono da clínica. É muito importante que as pessoas saibam que podem ter experiências diferentes de trabalho, que consigam ter a ideia de trabalho desassociado da ideia de carreira, que isso também é uma nova revolução, pegar e pensar que hoje a gente está num trabalho, outro momento a gente pode estar em outro, em uma outra empresa, em uma outra função. A gente hoje em dia é muito capaz de se reinventar e tem competências que a gente aprende que podem ser úteis em diversos contextos. Muitas pessoas hoje em dia têm transformado hobbies em trabalho, e isso tem seu custo, mas ao mesmo tempo é capaz de fornecer uma nova forma de nós lidarmos com a experiência de uma maneira às vezes melhor. Às vezes a gente transforma um prazer em uma coisa que a gente não deveria distorcer. Por exemplo, eu trabalhei como DJ durante muito tempo. Eu demorei muito para desassociar a música com o trabalho. Foi um custo que eu aprendi, que transformar esse hobby que eu tinha em paixão e em trabalho deu nisso. Todo trabalho tem um custo, todo trabalho tem seu desafio. E a gente conseguir ver como a gente se posiciona, como a gente lida e como a gente negocia com a nossa vida pessoal é crucial. Mas eu não gostaria de distorcer uma coisa, e isso é muito importante. Condições de trabalho dignas precisam ser dadas. Conseguir ouvir os funcionários é uma coisa importante. E principalmente, eu trouxe os livros, né? Esses livros que eu trouxe são ótimos, são muito legais, são bons, mas não é responsabilidade sua. E não pode ser a responsabilidade sua de ter uma boa experiência no trabalho. É parte de você, mas não é só sua. A gente pode escolher como a gente vai se engajar com o trabalho e perceber que ele tem um papel, mas é muito cruel a cultura que existe hoje em dia de basta você fazer isso e você vai ter uma boa experiência. Basta você se esforçar um pouco mais, ser um pouco mais motivado, que vai dar tudo certo. Gente, não compre esse discurso.
Não estou aqui para vender conselho, mas de verdade, reflitam sobre qual é o papel que a gente gostaria de ter na nossa vida. Porque se a gente compra essa ideia que a minha felicidade com o meu trabalho é apenas papel meu, a gente ignora que existe uma estrutura construída para que a gente realize uma função e que às vezes ignora quem está realizando. Tá bom? Eu acho que isso era a parte mais importante do que eu tinha para dizer, a gente conseguir discutir sobre o que a gente quer fazer com o nosso trabalho. E tem uma participação aqui da Luísa que é: e como aquela frase, ame o que faz, faz o que ama? Olha, eu prefiro te dizer que muitas pessoas não amam o que fazem, mas elas conseguem conviver bem com o trabalho que fazem. Muito mais do que amar o trabalho, eu preciso que as pessoas tenham um trabalho onde elas possam existir, onde elas possam sobreviver. E isso é fundamental, porque um trabalho que torna as pessoas adoecidas umas contra as outras é muito difícil. Como é possível amar o trabalho? Quando a gente se sente realizado fazendo, quando a gente encontra um encantamento de pertencer àquele ambiente, àquele local, aquelas pessoas que fazem parte da nossa vida, que estão no nosso trabalho. É muito gratificante ver o produto que a gente faz existindo e a pessoa recebendo e saber que a gente tem um dedo naquilo. Tudo isso é mágico. Tudo isso pode experienciar muita coisa boa pra gente. Mas nada disso pode ser ao custo da nossa própria humanidade. Nada disso pode ser ao custo da nossa própria saúde mental. Então, eu prefiro te dizer que um trabalho que deixa as pessoas serem capazes de existir torna que ele seja possível que a gente o ame. Caso contrário, é bem impossível. E para as outras coisas da nossa vida, capaz de, se a gente tem um trabalho que nos trate minimamente como um ser humano, a gente pode encontrar outras coisas que nos deem o que a gente mais tem paixão. Só que a gente não necessariamente consegue monetizar. A gente não consegue necessariamente ganhar dinheiro com aquilo que a gente é mais apaixonado. A gente precisa ser suficientemente pragmático nisso. Por exemplo, se você quer ser gamer, ótimo, olha que bacana. A gente consegue construir uma carreira disso? A gente consegue ganhar dinheiro com isso? Às vezes a resposta é sim, às vezes a resposta é não. Então, como é que a gente consegue ter um espaço para isso na nossa vida, que a gente ainda consiga trabalhar, que a gente ainda consiga construir uma carreira diferente e além disso? Porque existir é fundamental. Como é que eu consigo ter uma carreira como, por exemplo, eu quero ser ator? Até eu conseguir construir uma renda a partir disso, construir uma carreira a partir disso, como é que eu me sustento? O que eu posso fazer? Quais ocupações eu posso ter na minha vida? E isso desvincula a gente do trabalho. Não de uma maneira ruim, mas compreender que o trabalho que a gente vai pegar não vai necessariamente preencher aquilo que a gente espera. Então a gente ter um pouco de sobriedade sobre isso e ter uma empresa que minimamente nos trate como ser humano é muito importante. Sensível, né? Mas eu acho que ter isso como ponto de vista é muito importante. Assim como, por exemplo, eu trabalhei e trabalho ainda com a população surda. Quando você vê que o seu trabalho, por exemplo, o meu como psicólogo, não vai resolver as questões trabalhistas da comunidade surda, não necessariamente vai entregar para eles todas as mudanças que eu quero, eu preciso reconhecer isso para poder me fazer estar em paz. Porque o seu trabalho que você faz vai importar para quem recebe, porque ele está consumindo isso. Mas não necessariamente vai importar tanto quanto a gente gostaria. Não necessariamente vai dar a revolução que a gente espera para a vida da pessoa. Mas é muito difícil que a gente
Pegue isso pra gente. A gente pode ser sensível a isso, mas a gente não pode comprar a responsabilidade de ter essa revolução e de fazer essa revolução. A gente pode participar da revolução, mas não necessariamente você vai mudar a estrutura que já existe de poder, que já existe na nossa sociedade. Tá bom? Eu acho que a gente precisa entender e respeitar esse limite. Bastante coisa, né? Muita coisa nessa conversa. Estou muito feliz de que a gente tenha conseguido falar sobre tudo isso. Mas eu gostaria de ver de vocês. Vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma pergunta sobre adoecimento, trabalho, sobre como lidamos com carreiras e profissões? Alguma coisa que vocês queiram trazer? A gente tem ainda mais 10 minutinhos que a gente pode conversar mais, ou a gente pode ir encerrando. Também não me incomoda da gente encerrar. Tem um comentário que foi feito na nossa divulgação, que é muito interessante, que é sobre, por exemplo, papéis de hierarquias. Hierarquias são pontos muito importantes, são pontos muito necessários para algumas funções. Por quê? Porque você saber a quem recorrer importa. E cargos hierárquicos importam porque quanto mais alto, maior o quê? O poder. Pegadinha. A maior responsabilidade. A hierarquia existe e existe fundamentalmente para você saber aonde está a responsabilidade. Quem é o seu superior? Para que serve este trabalho? Para que serve o cargo que está acima? Quem pode me instruir sobre isso? E isso é muito importante. Mas as hierarquias não podem ser cegas. Quanto mais horizontal é o poder, quanto mais acessível é às pessoas, mesmo que em níveis hierárquicos diferentes, é muito importante que todo mundo possa trocar e possa conviver no mesmo ambiente, mesmo que seja ambiente virtual. Claro que, por exemplo, respeitar a hierarquia é importante? Sim. Mas, por exemplo, você tem aqui, você está nesse cargo, seu chefe. Você poder recorrer ao seu chefe é muito importante. Se o problema for seu chefe, você conseguir recorrer aos chefes acima, sem que isso seja um problema, sem que isso seja um desrespeito, é muito importante, porque senão você só gera a alienação do seu funcionário. E como a gente já discutiu mais cedo, a gente conseguir refletir sobre o próprio trabalho importa muito. E a gente não se sentir precisando ser cego sobre o trabalho é uma questão muito importante. Claro que obediência importa. Você fazer o que é combinado e o que é esperado de você é fundamental. Mas, galera, quanto mais o funcionário compreende a ordem que é dada a ele, melhor vai ser o engajamento que você vai ter. Você quer uma coisa perigosa? Uma pessoa que está lidando diretamente com o cliente que não acredita na empresa. Então, seja a gente está falando da Vivo, seja que a gente está falando de Boticário, do Sabin, do Exército, você conseguir fazer com que o funcionário entenda o que está acontecendo, você fazer com que as pessoas consigam compreender para onde este barco está indo, é muito importante. Tá bom? Gente, que deliciosa essa noite. Que prazer enorme. Muito obrigado por todos que assistiram, por todo mundo que ficou até aqui agora, quem está assistindo esse vídeo gravado. Vocês têm muita paciência,
É muito gostoso estar com vocês todas as quintas-feiras. E eu tenho novidades. Esse mês teremos mais pessoas, mais psicólogos da clínica também fazendo lives. Então, estou muito animado, muito animado para que semana que vem talvez a gente já tenha um novo psicólogo fazendo lives também. Eu estou adorando estar com vocês e eu vou continuar com vocês aqui, tá bom? Não se preocupem. Júnior, muito obrigado por participação que você teve. Luísa, mamãe, André, Fátima, Pedro, obrigado. Gabriel, bem-vindo também. Desculpa as pessoas que entraram tarde. Vai estar gravado aqui, tá bom? Fiquem tranquilos. Alex, Teodora, muito obrigado. Todo mundo, boa noite. Nos vemos semana que vem. Muito obrigado por tudo, tá bom? Qualquer coisa, manda mensagem pra gente. É muito bom fazer os temas que vocês sugerem. Esse aqui já tinha sido solicitado antes e mais pra frente a gente vai falar também sobre gerência. E é isso, queridos. Boa noite, viu? Todos vocês, bom feriado. Boa noite, se cuidem, por favor. Tchau, tchau.